É sempre muito bom estar com você aqui no programa Cabeça para Cima, um programa que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. A gente quer sempre lembrar você que o programa Cabeça para Cima, como toda a programação da Boas Novas, é um oferecimento do semeador de Boas Novas. Você que com a sua semeadura mensal faz com que nós possamos estar no ar diariamente, oferecendo para você uma programação que edifica, que informa, que orienta e que faz com que você tenha uma melhor qualidade de vida. Quero lembrar também que eu continuo esperando e contando com o seu e-mail, a sua crítica, a sua sugestão sobre o nosso programa, porque é muito bom conhecer a sua opinião sobre aquilo que a gente está fazendo aqui. No Cabeça para Cima de hoje, nós queremos conversar com você sobre um assunto bastante interessante, porque a proteção da família, o cuidado, a cobertura dos pais para uma criança, desde o início da sua vida, elas são determinantes no desenvolvimento e no resultado que a criança vai ter ao longo de sua vida. Mas uma pergunta que a gente deixa aqui desde o primeiro momento: proteção tem limite? A partir de que momento a proteção ela pode ser prejudicial? É isso que a gente quer conversar com você hoje sob o tema superproteção. Veja o nosso informativo e fica conosco no debate. Proteger os filhos é dever dos pais e é natural que estes se preocupem com a saúde e segurança dos seus filhos. Contudo, há um limite entre a proteção saudável e a superproteção. Pais que procuram retirar os obstáculos do caminho dos filhos, fazendo de tudo para a criança, podem achar que estão protegendo seus filhos, porém não percebem que o desenvolvimento e o crescimento da criança podem estar seriamente comprometidos. Superprotegendo os filhos é como se os pais enviassem a seguinte mensagem: tenha medo de tudo, se eu não estiver por perto, você não saberá resolver sozinho. E é assim que estas crianças se sentem, inseguras, despreparadas e incapazes na ausência dos pais. Em crianças mais velhas, a proteção excessiva pode não ser compreendida como amor e preocupação, e sim de que os pais não confiam na capacidade dela, o que na idade adulta traz sérios prejuízos. Essas atitudes contribuem para que os filhos tornem irracíveis, impulsivos e agressivos, e em outros para desenvolver neles uma personalidade insegura e instável. Todas essas características lhes trazem sérias dificuldades para a adaptação aos grupos de brincadeiras e de estudo e à vida de amizades. É isso aí, você viu o nosso informativo. A gente, enquanto pai, enquanto família, se sente na obrigação quase de proteger os filhos, mas será que proteção tem limite? É isso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje, falando sobre superproteção. E para isso, temos aqui um time muito bom, formado por Andréia Matosinhos, que é psicóloga e terapeuta de família. Bem-vinda mais uma vez, Andréia. Sempre bom ter você aqui. Obrigada. Tá bom? Temos também Alexandre Pereira, que é bispo da Igreja Apostólica Emanuel. Bom ter você aqui, bispo Alexandre. Fico feliz em poder voltar. Vamos para um bom debate. Isso, você já trabalha com família, não é? Há algum tempo. E a gente falar sobre isso vai ser muito importante. Vamos usar esse tempo aí de experiência para falarmos sobre esse assunto que vai edificar muitas vidas e muitas mães e pais, né? Com certeza, né? A nossa expectativa. E completando o nosso time de hoje, Ana Lúcia Castro, que é também pastora da Igreja Apostólica Emanuel e esposa do bispo Alexandre. Bem-vinda, querida. Obrigada, querida. Fico feliz por estar aqui mais uma vez nesse debate tão delicioso. Muito bom, muito bom. Isso aí, vamos falar sobre superproteção, né? Mas vamos começar falando sobre proteção, simplesmente, né? É mesmo função dos pais proteger os filhos? Quer começar, Andréia? Posso começar. É o que nos diferencia dos animais, né? Uhum. A mãe, quando tem o seu bebê, ela tem um período longo de cuidar, né? Diferente de alguns outros animais, né? Que tem e tem aquele período de amamentação e depois eles vão, né, para o mundo. Vão já soltam, né? Essa liberdade total.
Então, eu acho que cuidar e proteger faz parte da essência humana, né? Agora, tem que ter limite, né? Porque senão você coloca numa redoma de vidro e fica ali orando para que nada aconteça, né, demais com aquela criança. Qual a importância dessa proteção dos pais, por exemplo? Parece um pouco paradoxal, né? Mas quando nós ouvimos falar assim, sobretudo sobre os animais não humanos, nós vemos que superproteção, ela nos refere àquilo que, por exemplo, vamos ao que diz o texto bíblico, quando Satanás está diante de Deus e fala que Jó, ele é super protegido por Deus. Vamos à questão pai e filho. E o próprio Satanás diz que à volta de Jó existe uma sebe, ou seja, uma cerca. Ao mesmo tempo que a superproteção, ela refere uma cerca, refere aquilo que está à volta do super protegido, ela também refere limites. Mas muitas vezes a superproteção, ela extrapola a questão dos limites, como se eu super protejo o meu filho e ele acaba não tendo limite mais nenhum. Porém, é bem certo que aquele que gerou, aquele que pôs no mundo, não é? Ele vai ter aquele sentimento de proteção. Mas eu acho que a questão que nós vamos, eu acho que vamos caminhar até quando? Até quando protegemos? Até quando deixamos de proteger? Porque pai e mãe tem aquela ideia de que vou proteger o meu filho para o resto da vida. Mas eu já nessa fala inicial deixo claro que todo pai e toda mãe entender que ele não cria filho para si, essa questão de proteção, ela vai ser bem delineada. Eu penso que isso aí é até uma colocação assim, bem interessante, né? Que a visão de que nós criamos os filhos para o mundo, para a vida, né? Para que ele seja uma pessoa livre, capaz, uma pessoa que possa, quando chegar no momento certo, poder cuidar da sua vida, cuidar do seu desenvolvimento. Me parece que ter essa noção faz diferença desde o início, não é isso? Sem dúvida. Eu creio que ter essa noção é um tanto quanto complicado, mesmo porque nós um dia fomos filhos. Recebemos uma criação na infância, na adolescência, e muitas vezes na adolescência, quase sempre, estamos assim: eu não quero ser assim quando eu for mãe, eu não quero ser assim quando eu for pai, então eu vou tomar precauções, esses erros que os meus pais estão tendo comigo eu não quero, na nossa concepção são erros. Né? E mais tarde nós vamos tentar não ter os seus erros. O que acontece é que nós estamos na luta de fazer o certo, mas independentemente nós vamos fazer também o errado. E como aprender com o certo, com o errado? Não seria analisando quando eu acerto, bom, que bom, edificou. Agora eu errei. Talvez aí esteja a dificuldade dos pais. Reconhecer que errou. Errei, não vai edificar, ele não vai desenvolver bem, não vai crescer com uma boa, uma boa construção. Então eu tenho que saber dosar. Não é verdade? Agora eu acho que o difícil dessa dose homeopática aí, né, é que não tem receita. Exatamente. Né? Não então, tem. a gente, por mais que você observe, às vezes aquilo que deu errado no outro pode dar certo com você. Ou ao contrário, né? Aquilo que deu certo com alguém pode dar errado. Exatamente. Eu acho que a questão é assim, né? A Celeste estava falando. Na íntegra é isso mesmo, né? Você tem um filho, você vai cuidar daquela criança, você vai habilitá-la a viver no mundo. Agora, não é só uma criança que você está jogando no mundo, né? Isso aí. É o seu filho. Então, não é uma criança qualquer, digamos assim, né? Então, tem esses medos, até porque nós já passamos por esse mundo. E o assunto é tão complexo que nós estamos aqui falando para os pais que estão em casa, mas também somos pais. Sim. Então, como orientá-los para que eles venham também acertar até mediante os nossos erros. Então, é um assunto muito complexo. Eu acho que vai muito
da questão do quanto eu me sinto segura ou insegura para deixar que esses passos do meu filho aconteçam. Eu concordo contigo, sabe, André? Eu acho que tem um ponto de partida que é na gente mesmo. Sim, né? Sim. Do quanto a gente tem segurança, do quanto a gente vai ter a condição de dar essa liberdade, né? Porque a própria expressão meu filho, minha filha, né? Já começa por aí, é algo que é meu. É o teu clã, né? E se é meu, eu já tenho aí uma coisa de pertencimento, né, que me faz... ao mesmo tempo, a gente é aculturado ao longo do tempo de que nós, pais, somos responsáveis, né? Não, e na verdade somos até os 21 anos, né? Verdade. Somos responsáveis pelos filhos. Essa informação muitas vezes não nos chega, né? Até os 21. Até os 21, né? Nós queremos eternamente. Eles acham que até 18, mas a gente sabe que até os 21. Um outro componente que você até mencionou ele um pouquinho assim é que não tem receita de bolo para a gente educar uma criança. Né? Eu gosto de dizer que experiência é a melhor e a pior coisa, né? Para qualquer pessoa, porque ela pode ser extremamente impulsionadora ou limitadora, né? Porque experiência, não, eu já fiz isso, não deu certo. E aí a gente começa a dizer, isso não dá certo. Faça assim porque é assim que dá certo. Só que cada situação é uma situação. E cada indivíduo é um indivíduo, exatamente, né? Cada indivíduo é um indivíduo. As exposições a 500 situações fazem diferença, não é? Como a gente começa a perceber que pode estar acontecendo? Quais são os comportamentos que podem sinalizar que está havendo superproteção na criança? Eu penso que, primeiro, pela própria... você não tem que, antes de tudo, antes de olhar para a criança, para saber se ela está sendo superprotegida, você tem que ter convívio com os pais. É o que eu vejo isso quando nós trabalhamos com a família e com a criança. A gente só entende isso convivendo com os pais. Não é uma questão... como você disse, que a gente vem trabalhando com família, não é uma questão de gabinete. A gente tem que ir lá no local, a gente tem que passar uma tarde juntas. Você vê a superproteção, por exemplo, existem questões tão simples, quando nós chegamos aos pais e você está super protegendo o seu filho, quando, por exemplo, o garoto já tem 14 anos e os pais cortam um bife para ele. Ele tem 14 anos de idade. A mãe, além de colocar a comida no prato para ele, vai lá e corta o bife para ele. A criança acorda de manhã, a pasta de dente já está na escova. O garoto de 12 anos não dá o laço no próprio tênis. Ele podendo ir a pé para a escola, que é salutar em alguns momentos, ter contato com diferentes tipos de pessoa. Não, a mãe leva de carro o garoto que mora a menos de 1 quilômetro da escola. Então, é importante saber quem são os amigos, mas não é interessante mandar investigar a vida de todo mundo. Né? Então, são sinais que você vê que, além de tudo, tem outras coisas que a gente vai falar mais adiante, mas, por exemplo, algumas crianças tornam-se... de uma forma muito agressivas, porque são super protegidas, elas podem tudo, também, elas são possessivas, tudo é meu, porque tudo é comprado para ele, tudo é para ele, tudo. Ele tem dentro de casa um mundo que gira ao seu redor, né? Ele é o astro-rei daquela casa. Perde um pouco a capacidade de compartilhar. Só que porta fora. Mas que ao mesmo tempo deixa muita raiva nessa criança, porque ele não consegue demonstrar a capacidade de poder dele, né? Dentro daquela casa. Eu posso escovar os meus dentes, eu posso cortar o meu bife. E muitas das vezes essa criança não consegue essa independência até para não ferir os pais. Eu queria entender um pouquinho também, que a gente pudesse abordar um pouquinho a questão de como, antes de sair do limite da casa, né, da família, mas como que os próprios pais, como que a própria família pode ficar ligada e ter atenção de perceber que a criança começa a ser super protegida, tá? Mas a gente vai falar isso já depois do nosso primeiro intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima.
sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos conversando aqui com você e com os nossos convidados sobre a questão de superproteção na família e eu queria que a gente pudesse abordar um pouquinho essa questão, né? Como que a própria família, os pais, os irmãos, a família mesmo, ainda dentro de casa, pode ter um insight de que está super protegendo, né? Ter esse alerta, porque eu que super protejo, mas devo ter o cuidado para não deixar isso acontecer. Como perceber isso? Olha, eu tenho observado, assim, Celeste, que existem alguns fatores chaves que podem desencadear uma superproteção. Mães que tiveram gravidezes e perderam os seus bebês, morte na família de criança, né, marcante de algum membro daquele núcleo familiar que tenha acontecido. Porque, na verdade, a superproteção nada é mais, nada menos do que um medo absurdo meu, que eu quero proteger o outro. Exato. E o medo também, né? Então, tem alguns fatores assim. Então, como é uma questão familiar, dificilmente quem está inserido naquele grupo vai perceber. Vai ter a condição ou vai ter o duplo olhar, exatamente. Né? Geralmente essa informação vem do externo, da escola, da igreja, dos amigos, né? Por quê? Porque até da própria criança, quando chega numa idade, que ela começa a perceber que as outras crianças fazem algum outro tipo de atividade, algumas atividades diferentes que ela não pode fazer. Né? Tem mãe que não deixa a criança brincar no parque da pracinha, porque é de madeira, pode entrar farpa, pode dar tétano, pode, né? E essa criança se pergunta, por que eu não posso quando eu olho para aquele parquinho e tem várias crianças brincando? Eu creio que a consciência os pais têm. Preciso reconhecer. Porque quando eu estou executando a proteção, a superproteção, eu não estou ali protegendo, colocando a mão, tirando. Eu não estou privando a criança, então eu tenho essa consciência de que, e sim, eu estou privando. Eu conheço muitos pais que falam, não, eu vou privar mesmo, eu vou proteger mesmo. Então a consciência sim, até tem. Mas o fator da consciência, eu paralisar e tomar outra atitude, por isso a insegurança dos pais também. O pai que é inseguro, ele vai fazer dessa criança uma criança também insegura. Ou o contrário, né? Vai fazer uma criança que se lance
aos obstáculos, né? Que se lance até numa reação contrária a esse pai. A criança vai passar por essa fase da idade, né? Sobretudo, as pessoas dizem, para alguns adultos, dizem assim, você parece que tem o ímpeto de adolescente. O adolescente, ele acha que nunca nada vai acontecer com ele. Ele é imortal, né? Ele é imortal. Apesar de ter aquele sentimento de que ele tem que fazer tudo agora, porque parece que ele não tem a vida toda pela frente. Aí, quando ele envelhece, ele não tem a vida toda pela frente e acha que tudo vai demorar. Não, vamos fazer tudo com calma. Agora, quando você fala sobre identificar isso, e já foi dito aqui que essa identificação, a grande maioria, eu não posso dizer quanto, mas a grande maioria ela é do externo, porque o superprotetor, por mais que já tenha sido dito aqui pela Ana, dizendo assim que ele sabe que ele está protegendo, mas quando ele ouve que ele é superprotetor, aquilo o machuca, o magoa, tem pessoas que perdem a amizade. Então, nós chegamos e às vezes até uma negação mesmo, né? Ele faz, pode parecer uma coisa consciente, mas não é consciente, ele nega. Ele diz, eu estou super protegendo, mas quando você diz para ele, porque enquanto ele diz assim, eu estou super protegendo, ele acredita, não há sanção para mim, ninguém, não há quem me condene, porque eu mesmo não vou me condenar. Agora, quando isso vem do externo, que a gente chama, senta, olha só, já está demais, isso está complicado, não é? Quando a gente lembra aquele poema de Samitiba, que ele diz que os pais eles são como um porto para as naus, que em dado momento estão atracados naquele porto. Mas chega um momento que as amarras têm que ser soltas, e esse barco, não importa o tamanho dele, ou seja, não importa o quanto ele cresceu ou deixou de crescer, não importa quanto aquele estaleiro fez aquele barco grande ou pequeno, que os pais não deixam de ser um estaleiro, uns fabricam grandes seres humanos, outros fabricam péssimos seres humanos, que nós, pais, somos grandes gerentes de recursos humanos, que nós vamos colocar pessoas lá fora, nós vamos fazer bons profissionais. Bons profissionais não fazem só nos bancos de faculdade de cursos técnicos. Se fazem de pessoas que sabem decidir, de pessoas que sabem seus limites. Eu até acredito que nos bancos de escola é onde menos se faz um bom profissional. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ali você vai ter conceitos técnicos que saber utilizar é outra história. E é justamente quando chega naquele momento que os pais têm que saber que tem que soltar as amarras. E aí que quando fica travando esse menino ou essa menina, chega naquelas situações que nós vemos. São meninos que acabam dizendo, meus pais vão estar sempre do meu lado, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas assim, né, vamos pegar aí esse conceito de porto seguro. O que é ser um porto seguro? Na verdade, eu fico pensando que ser um porto seguro não é necessariamente, eu concordo que pais têm que ser um porto seguro. Eu acho que tem que ser mesmo, eu acho que é a principal função. Naquela hora que você precisa de uma palavra, de uma orientação, de um lugar para encostar o teu barco, você pode saber que você vai chegar e ter onde ficar. Agora, é diferente de ser super protegido. Ser porto seguro não significa que aquele porto só sirva para proteger. Né? Se você pega os cais, né, é onde se chega mercadoria, se leva mercadoria também. Então, a questão do porto seguro é assim, eu penso que eu tenho uma família estruturada e que em qualquer situação eu posso contar com ela. E contar. Né? Seja uma situação boa, seja uma situação ruim, mas que eu possa contar com esse núcleo familiar de apoio. Então você falou assim, né? Nós somos responsáveis por essas pessoas que vão estar no mercado de trabalho e tal. Eu quero aliviar um pouco também a culpa dos pais, porque nós também não somos 100% responsáveis por aquilo que os nossos filhos vão mostrar lá fora. O resultado final. Né? Então, também não é 100%, até porque ser 100%, ter 100% de participação num sucesso é ótimo. Agora, ter 100% de participação num fracasso é muito pesado para os pais. É verdade. Né? Então, embora a gente seja esse porto seguro, a gente coloque algumas regras, impõe alguns limites, existe também a individualidade do outro. Né? Que
vai haver ali uma mistura de tudo aqueles... o que você acreditou, o que você colocou, o que você quis plantar e o que a pessoa aceitou também. Exato. Acho que... Deixa eu só para aproveitar o que você falou. Na verdade, eu também não acredito que os pais sejam 100% responsáveis por quem ele vai colocar lá fora. Não só no mercado de trabalho, no casamento, não é, nos relacionamentos. Não é verdade 100%. Auxiliar até porque, na questão do caráter, né? É claro, eu sempre digo para aqueles pais, sentou um pai diante de mim certa vez e falou assim, eu sempre fiz tudo por ele, sempre fiz tudo, esse menino agora está envolvido com drogas. Eu disse, a culpa não é sua, não carrega essa culpa com você, não é? A questão é o seguinte, é que de verdade no seio materno e paterno que o ser humano vai desenvolver a sua ideia de sociedade. Perfeito. Porque é a primeira que ele conhece. Por isso que a gente tem aquela ideia de que eu quero comprar um apartamento de 3 quartos porque eu quero dar um quarto para cada filho. Você já está dando individualidade. Eu quero que ele saiba limites, ele pode mexer aqui, não pode mexer ali, ele tem que bater na porta do quarto do papai e da mamãe, ele não pode botar a mão na maçaneta e entrar. E isso vai refletir em tudo que ele fizer aqui fora. Claro. Então, a nossa responsabilidade é de ensinar, é de tentar gerir isso. Por isso que a gente está falando que a questão do cuidado, né, da proteção familiar, ela é peça fundamental, mas não é a única. Não é a única. É por isso que a gente está falando que proteção é importante, é papel, mas a superproteção tem problema, né? E aí eu queria tentar abordar com vocês um pouquinho essa questão assim, quais são os problemas da superproteção? O que isso ocasiona no indivíduo? Por que eu não posso superproteger? 2 extremos. Assim como eu costumo dizer em todas as vezes que eu falo à família, seja encontro de casais, pregando igrejas, não importa, eu sempre digo o seguinte, a Bíblia nos chama ao equilíbrio. Então não importa, na minha concepção, nós temos muitas ciências, isso é importante, é muito interessante, porém a Bíblia nos chama ao equilíbrio. Tudo que é equilibrado é bom, os extremos são perigosos. A superproteção ela leva essa criança tanto achar que ele é o pior ser humano do mundo, que ele não pode nada, ou que ele é um super-homem, que ele pode tudo. E isso são os 2 extremos que a gente conhece na superproteção. E o período passa muito rápido. Muitas das vezes o pai está detectando, está percebendo e quer tentar corrigir. Amanhã eu vou buscar ajuda e não busca. E vai passando o tempo, E como é que isso acontece na prática do dia a dia? Que coisinhas a gente vai fazendo que a gente poderia caracterizar como essa questão da superproteção? A gente estava falando, acho que foi o pastor que comentou ainda há pouco, né? Afeta a tomada de decisão. Qual é o comportamento que se tem de superproteção que vai fazer com que a pessoa não saiba tomar decisão? Só para a gente tentar um exemplo mesmo. Posso dizer uma simples? Posso dizer uma simples? Por exemplo, tem criança que nunca soube se gosta de verdade de comer alguma coisa. Porque o pai superprotetor disse o seguinte, ele não vai gostar disso. Meu filho não vai gostar daquilo. Meu filho, tem pais que super protegem tanto que a gente vai aniversário, liga o aniversário do fulano, você vem, tá? Agora, se for dar brinquedo, se for dar roupa, não dê nada amarelo. Mas ele já ganhou alguma coisa amarela? Nunca. Mas eu sei que ele não vai gostar. Se for dar brinquedo, não dá aquilo ali, porque eu sei que ele não vai gostar. Se for fazer aquilo, ele também não vai gostar. Não mexe nisso, na hora de cantar parabéns, no final do parabéns, não cante com quem será que o fulano vai casar, porque ele também não vai gostar. E a pergunta que eu sempre faço, já fizeram alguma vez, é aquela história. O menino estava lá na casa deles e a mãe, veio visitar os nossos filhos, e quando a mãe entrou na minha casa, ué, fulano, você bebe leite? Ele bebo. Mas por que você está bebendo leite aqui? E em casa, você nunca bebeu? Ele disse, a senhora nunca me deu. Porque achou que ele era alérgico à lactose. A mãe achou. Eu acho que você superprotege quando você subestima a capacidade do outro, sem dúvida, com certeza, né, de poder executar uma tarefa ou uma ação.
Então, proteção é normal. Eu acho que proteção é isso mesmo, né? A primeira sociedade que a criança faz parte é a família. Porque eu até costumo brincar, né? Senão Deus já mandava, assim, tudo direto para a escola. Prontinho, né? André, olha só, eu não quero te interromper, mas vou te interromper, porque a gente já estourou um tempinho ali, a produção já está me chamando a atenção. Tá, a gente vai para o intervalo e volta já, continuando com a tua... Cabeça pra cima. Nos últimos anos, o Brasil consolidou um dos maiores programas de inclusão social do mundo. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza e 36 milhões entraram para a classe média. Assim, crescemos como nunca. E agora, com o Plano Brasil Sem Miséria, vamos lutar para acabar de uma vez por todas com a pobreza extrema. O Brasil já provou que reduzindo a pobreza, todo o país cresce. Já pensou quando acabarmos de vez com a miséria? Brasil, país rico, é país sem pobreza. Ainda estamos em festa e a Boas Novas traz para você o kit do centenário. Kit número 1 é a réplica da mala de Daniel Berg e Gunnar Wingren, contendo uma Bíblia do Centenário, 2 CDs com todas as músicas do Centenário, incluído o tema Avante Vai, revista da Escola Dominical com a história da Assembleia de Deus, 3 revistas em quadrinhos de Daniel Berg, Gunnar Wingren, Samuel Nistron e Nels Nelson, um livro A História Centenária da Assembleia de Deus, um livro Luz Câmera Milagres com a história da Rede Boas Novas e mais 3 postais do Centenário Centro de Convenções. Kit número 1, por apenas R$350, parcelado em até 6 vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora 21 12 6300 ou acesse www.voishop.com. Assunto bom da gente conversar, né, sobre superproteção e como que isso afeta realmente o desenvolvimento e a vida futura das crianças. E você estava fazendo uma observação, Andréa, continua. Então, o que eu quero mostrar é que proteger é algo normal, né? Quem ama protege. Agora, a função dos pais é dar possibilidade aos filhos deles se desenvolverem no mundo, né? É uma experiência, uma resposta, ou positiva ou negativa, que eu tenho que assimilar e que a criança vai ter que assimilar também. É lógico que você não vai deixar a criança para o lado do prédio, né? Mas você pode dar condições dela vivenciar algumas situações que ela possa perceber, não, isso foi positivo, isso foi negativo. Eu acho que isso é dar responsabilidade à criança, né? E construindo um padrão de responsabilidade, limite. Olha, até aqui você pode ir, a partir daqui você não pode mais. Você está vendo? Vai fazer dodói, vai machucar. E às vezes até deixar machucar um pouquinho, porque machucar um pouquinho não faz mal, não é? Eu acho que todo mundo se machuca. Até porque, o que eu quero deixar claro aqui para os pais é o seguinte: não adianta querer super proteger, porque o mundo vai ensinar. É isso aí. Então, você protege e você faz uma regra, aquela regra familiar, né, que rege dentro daquela casa, daquele espaço. Mas quando aquele serzinho sair e for para um outro espaço, ele vai sofrer as consequências. Aquela questão de que se você super protege a criança, de repente você não a prepara para as frustrações do mundo. Exatamente, né? Talvez a professora também não vá super proteger. De forma alguma. Né? Os amiguinhos da igreja, da pracinha. Então e são essas experiências que vai começando a criar em mim um sentimento de pertencimento, né? De identidade.
Eu posso ir até aqui, a partir daqui eu não posso. Limite, né? Não, eu sei que a partir dali eu vou me machucar, então eu não vou. E às vezes é necessário observações simples. Vocês falam de dor, de crescimento. Aos 2 aninhos do meu filho Gabriel, nós ficávamos preocupados porque ele caía muito. E sempre quando ele caía, ele batia com o rosto. Então era nariz, boca, testa, sempre machucando. E eu queria entender o porquê daquilo. Por que tanto no rosto, geralmente são os joelhos, as mãozinhas, e o porquê daquilo. E um dia eu cheguei para ele e falei, filho, quando você cair novamente, põe as suas mãos no chão para proteger o seu rosto. Ele era bem pequeno, eu lembro no dia seguinte ele caiu novamente e ele veio correndo com as mãos sangrando e falou assim, mãe, olha as minhas mãos, eu consegui proteger o meu rosto. São coisas que às vezes nós pais temos que estar observando no dia a dia, a correria tão grande. Esse exemplo que você está colocando aí, ele tem 2 fatores muito bacanas, no meu ver, né? Um, de que ele aprendeu uma lição, né? Porque recebeu uma orientação e ele aprendeu. E a outra com certeza, o sentimento dele de ter conseguido um resultado. Né? Alcancei um resultado. Ainda que tivesse com a mão ralada. Mão sangrando, mas diz, olha só que bom que minha mão está sangrando, porque não é o meu rosto. Exatamente. Eu alcancei um resultado, eu consegui um objetivo. Isso é muito bom, né? Porque para isso, Celeste, eu tive que observar o porquê tanto o seu rosto batia no chão. Às vezes o filho está batendo, né? Com a cabeça contra a parede e o pai não está ali observando. O que a gente pode colocar é assim, né? Em nenhum momento você super protegeu ele, assim, de estar sempre ao lado dele, quando ele fosse cair, colocar as mãos. De forma alguma, mesmo porque não dá tempo, né? Mas você fez uma orientação a ele. Você deu um ensinamento a ele. Olha, filho, quando você for cair, você coloca a mãozinha, porque a mãozinha vai proteger o seu rosto. Exatamente. Né? Essa é a função da proteção dos pais. Sem dúvida. Né? Você dar informações, mostrar que ele é capaz de fazer, mas que tem que tomar determinados cuidados. Essa alegria, é a ideia, né, pela vida. Essa é a ideia daquele poema que eu disse no início do Samitiba. E você fez a pergunta, acabamos que nós acabamos não te respondendo. Quando você fez a pergunta, o que é de verdade ser um porto seguro? Na verdade, porto seguro é um lastro. Como já foi dito aqui, os navios vão e voltam, mas ele precisa de um porto. O navio sem porto não é navio, ele não tem função, porque ele tem que ir de algum lugar para outro lugar. Mas as travessias é que são elas. Então, dependendo da travessia que você tiver, você tem um porto específico. Então, você não vai atravessar o Atlântico e parar em qualquer porto. Você tem que ter um porto específico para você poder atravessar o Atlântico. Então, os pais são isso. Então, a questão do filho saber que ele tem um porto seguro é saber que ele vai voltar. Bom, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou lá perguntar aos meus pais. E é muito importante, né, para o comandante, para a tripulação, para o navio, aquele povo que está ali, saber que tem um porto. Porque o momento do porto é um momento de segurança, de descanso, dessa coisa toda. É saber que ele está indo, mas ele tem onde chegar, mas sobretudo onde voltar. A vida do ser humano, ela é muito isso. Eu penso que nos sentimos protegidos, é por isso que nós sentimos tanto quando nós vemos nosso pai morrendo, daqui a pouco vai nossa mãe, a gente parece que perde isso aconteceu comigo, né? Não é? Então, de repente, foi-se embora o pai, daqui a pouco morreu a minha mãe, eu já estava com 41 anos de idade, isso foi ano passado, morreu a minha mãe, eu imaginei o seguinte, pronto, e agora? O que eu faço? Na minha cabeça, eu consegui, fui trabalhando com isso, porém, eu perdi um referencial. Agora eu não tenho mais pais, né? E isso acontece, é aquela ideia de voltar na casa de onde moravam meus pais e não ter ninguém, não é? Então você acaba voltando para o seu porto seguro, seu referencial, e não ter mais a pessoa ali. Então essa questão da proteção, ainda que ela estivesse bem idosa, mas ela tem estava uma coisa, me permite só explorar uma coisa que você colocou ainda há pouco, que eu acho que pode ser um caminho aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais. Assim, mais importante do que talvez eu simplesmente proteger, é eu ensinar. Sim. Sem dúvida. Né? Eu capacitar
o meu filho a que ele mesmo consiga se proteger. Sim. Né? Eu ia até falar algo parecido, né? Assim, quando você falou. Porque parece que eu perdi um pouco do meu referencial, né? Porque agora na casa não tem mais a minha mãe, não tem mais o meu pai. Mas tem uma coisa muito interessante que os pais deixam, né? Que é uma coisa interna. Que é um pai e uma mãe internalizados. Então, ali é que eu vou buscar uma estrutura para determinados assuntos. Eu garanto que em algumas situações você deve pensar como meu pai agiria, né? Ou eu vi alguma situação que meu pai passou por algo parecido e ele agiu de uma forma e eu vou agir, né? Então, assim, e é justamente essa é a função do ensinar, né? Do proteger. Precisam muito tomar esse cuidado, porque às vezes eles estão tomando atitudes que não são atitudes boas para os seus filhos, estão achando normais, e no entanto pode ser agressiva, pode ser algo extremamente ruim futuramente. Então você está falando da questão da referência. Então a referência é algo que nós temos que nos preocupar, independente de quem quer que seja, porque nós podemos dar um passo e esse passo não ser agradável, né? E aí? E geralmente filhos superprotegidos são crianças discriminadas. Fora daquele núcleo familiar. Entendeu? Então, assim, vamos chamar fulaninho para ir ao cinema? Ah, não, aquele não, porque você conhece a mãe dele. Você sabe como ela é. Exatamente. Então, não é nem pela criança, é pela mãe ou pelo pai. Exatamente. Né? Então, ele acaba sofrendo. Você falou, né, de comportamento agressivo. Por quê? Porque muitas vezes a raiva que essa criança tem desses pais que não deixam ele fazer nada, o único espaço, talvez, que ele tenha para colocar essa raiva para fora, seja dentro de uma escola, dentro de uma igreja, numa praça, né? Onde ele consegue falar, bom, já que eu não consigo nela, eu vou nele. E aí acaba... Ou então fazer tudo também, né? Porque tem geralmente são discriminados por esses dois lados, né? Eu fico pensando que Deus, ele é exatamente como ele age com a gente, né? Ele não super protege. Ele nos dá o livre-arbítrio, ele diz, a gente começa a conhecer as regras de comportamento, o que é bom, o que é mal, né? E ele diz, olha, você pode tudo. Mas tem as suas consequências, né? Mas tem as consequências, pode tudo, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Olha, você pode fazer isso aqui, mas eu só digo para você não fazer porque você vai se arrebentar, porque você vai ter as consequências. Agora, quer fazer? Faz. Aí depois você tem as consequências. Então eu acho que é uma forma que Deus tem, né? Agora, tem horas que ele, independente da gente mesmo, ele não deixa cair do prédio, né? Ele segura, porque naquele momento ele sabe que nós não poderíamos, talvez, agir. Aí ele até faz isso, mas via de regra ele vai deixar que a gente faça, né? Então eu acho que esse é o melhor exemplo, talvez, né, que me ocorre de colocar hoje aqui, da importância ou da atenção dos pais para não superproteger, né? Será que muitas vezes, por não dedicar tempo também à família, aos filhos, etc., a superproteção é uma forma de compensação? Sim. Tem alguns pais que dizem assim, trabalho 12, 15 horas por dia, não estou tanto tempo com meus filhos como eu deveria ter, mas também tem outro lado, como é que ele vai super proteger estando 15 horas não fora? Tá perto, né? Aí ele vai compensar com o quê? Alguns dizem que alguns dizem assim, mas será que, falam para mim, mas será que eu estou super protegendo porque eu estou dando para o meu filho aquilo que eu não tive no passado, dando coisas, né? Tem alguns pais que acreditam que criação de filhos é dar coisas, né? Então dão o videogame de última geração, aí ele vai crescendo, os brinquedos vão crescendo, né? Aí vai dando carro, isso vai tirando daquela criança, adolescente, aquela ideia de que aquilo custa dinheiro, mas também é paradoxal, se ele não tem tempo, como é que ele vai super proteger? Né? Então, super proteção requer tempo. Isso é fato, porque tem que saber onde está, onde anda, o número do telefone, com quem todos levam tudo quanto é lugar. Não seria possível essa superproteção por um telefone? Mas dificilmente, né? O superprotetor, ele é altamente controlador.
Então ele tem que estar nesse controle o tempo inteiro. Olha, tem pessoas que é PhD em controlar. Olha, tem mães que invadem a escola. Então, olha só, isso aí. A gente já está caminhando aqui quase para o final do nosso programa. A gente já precisa fazer mais um intervalo e voltamos já já para continuar o nosso papo aqui. Cabeça pra cima. Ungida, vaza, amado de Celinha. Vazo, manda um e-mail pra mim, manda aqui pro puromor@boasnovas.tv. Manda um vídeo de você cantando. Deu um louvor bem bonito pro Senhor, um corinho de fogo. Pode mandar uma foto, ser assim, né? Uma foto bonita. Qualquer coisa, Vaz, entendeu? Pode mandar, manda pedido de oração, manda o que você quiser, tá, ungida? puromor@boasnovas.tv. Se eu gostar do seu vídeo, se eu achar muito lindo, muito bonito, muito ungido, vai passar, tá bom? Beijo santo. Ministério de Louvor Boas Novas. CD Perante o Teu Altar. Louvores que vão marcar a sua vida. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores e Disco Laser Gospel. Ministério de Louvor Boas Novas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cabeça pra cima. Muito bem, aqui a gente já no bloco final do Cabeça para Cima, né, falando sobre superproteção. Vocês já comentaram isso, mas eu ainda queria colocar uma questão. Limites, né, porque limites são importantes e eles ajudam aí no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes de uma forma geral. Qual a importância da gente dar limites e de que forma eles realmente fazem diferença? Eu acho que a importância de dar limite é que não tem escolha. Se você não der, o mundo vai limitar. Uhum. Então, até uma forma para os pais superprotetores de protegerem seus filhos é mostrarem o limite a eles. Uhum. Para que eles não deem cabeçada aí pelo mundo, né? Saiam achando que podem tudo, que o meu espaço começa onde começa o meu, né? Eu acho que é isso. Fundamental, né? Pois é, gente, aí a gente já quase chegando aqui ao final, eu queria aproveitar esse tempinho primeiro para agradecer a participação de vocês, é sempre muito bom contar com esse time, né? E que vocês pudessem deixar a mensagem final aí, cada um para o nosso telespectador, nesse aspecto de superproteção dos filhos. Quem começa? André. Tá bom, pela ordem. Eu acho que proteger faz parte de toda a família, né? Agora, as pessoas têm que ter o bom senso de até onde protegerem seus filhos. E tem um momento em que realmente não dá para deixar de superproteger, por uma impossibilidade da própria pessoa, por uma insegurança. Aí eu acho que é a hora de procurar uma ajuda, né? Tanto para você libertar as amarras daquele que é protegido, como daquele que também protege, porque ele também fica amarrado ao outro. Verdade, é verdade. Né? Então, é usar o bom senso e ver. A família pode ajudar, a escola, a igreja pode orientar, até para que essa pessoa saiba se posicionar como um super protetor. Perfeito. Que não é uma coisa fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um pensamento que eu queria passar para quem está nos assistindo hoje, que existe uma frase muito interessante, que o mal do protegido é o protetor.
Então, todos os males que estão à volta daquele que é protegido está na mão do protetor. E para você que pensa que super proteger é bom, entenda uma coisa: proteja. Super proteger nunca, porque é um detalhe. Quando você super protege, você não impõe limites. E limitar significa possibilitar da pessoa avançar. Pode ser paradoxal, mas limitar refere poder fazer com que aquela pessoa avance. Então preste bem atenção. Já foi dito aqui, tem dificuldade? Procure ajuda profissional. Existem bons psicólogos que podem te ajudar. Além de tudo, a igreja, pessoas amigas, enfim. Mas procure ajuda, é sempre importante. Sem dúvida. Como foi dito aqui, nós não temos a receita, mas nós temos aquele que nos fez, né? Então a palavra, ela nos orienta. Tem como ser essa receita que nós precisamos. Não exata, porque Deus vai permitir o aprendizado a cada dia. Mas é importante que os pais possam parar para analisar. A correria tem tirado esse tempo dos pais. É muito necessário que você veja seu filho brincando. Muitas vezes os pais deixam de frente para a TV e acham que essa TV pode ser a babá. Mas não pode. Não pode. Não pode. Não tem como. Uma responsabilidade dos pais. E é necessário que nesses dias, né, nós possamos analisar bem, fazer parte, estar junto dos filhos para construir uma nova história. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Você que esteve conosco até agora também, obrigada pela sua presença. Não esqueça, você pode viabilizar que esse programa permaneça muito mais tempo no ar, se tornando um semeador de boas novas. Ligue 212-6300 e seja um semeador. Obrigada pela sua presença. Deixamos você com a boa música do Edu Porto. Mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor. Não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar,
teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigando pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Ele não muda, Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Ele não muda, Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu. Será que depois de abrir